Olá, meus amigos, tudo bom? A paz de Deus, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las. Para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, tudo bom? Vamos hoje conversar um pouquinho sobre o formato das igrejas tradicionais, as igrejas antigas. Por que elas têm esse formato? E no final do vídeo quero deixar uma pergunta para vocês. De antemão, vamos pegar a palavra de Deus em Sabedoria, capítulo 9, versículo 8, onde ali as palavras elas mostram que a igreja terrestre é uma cópia, uma imagem da igreja do templo celeste. Então, a própria Bíblia, em Sabedoria capítulo 9, vai nos mostrar que a função aqui da igreja, dentre outras coisas, é imitar, é ser uma imagem do que já existe lá no céu, do templo celeste, desde o seu formato, as suas orações, os seus ritos e a sua liturgia. Isso pode ser até assunto para um outro vídeo sobre liturgia. Mas vamos seguindo em frente. A igreja tem que ser, aqui na Terra, o que ela já é, desde sempre no céu, aonde Deus governa todo o universo. Bom, entendendo um pouquinho da palavra de Deus, vamos agora falar um pouco sobre uma experiência particular que veio me ensinar. Então, certa vez eu estava numa missa campal em uma igreja antiga da minha cidade e diante da igreja eu estava contemplando ali o seu formato, olhando e meio que parei no tempo. Enquanto eu olhava, começaram a vir algumas respostas, alguns entendimentos que eu não pesquisei, que eu não procurei, mas que Deus resolveu nos comunicar. Então, primeiro, essa igreja ela estava sobre um monte, uma pequena rocha, um monte onde ela estava fincada. E aí o que veio foi, quanto mais profundo for a fundação dessa igreja, mais alto será as suas torres. Quanto mais profunda as fundações, a base de uma construção, mais alto você pode crescer essa construção. Isso vale para a minha vida pessoal, para a sua e vale também para a igreja. Então ali foi o primeiro entendimento. Após isso eu percebi que as torres da igreja, elas eram altas e tinham uma abóboda na ponta, como se fosse uma seta. E ali veio o entendimento que a igreja está fincada no chão, na rocha, mas ela aponta para o céu. Estamos na terra, fincado na rocha, mas apontando para o céu. Então a igreja tem uma direção constante, confirmando aquilo que na missa diz: corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Então a gente tem os pés no chão, mas o coração aonde está o nosso tesouro. E eu continuei contemplando o formato da igreja, estava do lado de fora, missa campal, e aí eu olhei para o lado um pouco mais à direita, onde tinha lá no telhado, lá no teto da igreja, umas pontas assim. E me veio que aquelas pontas representavam as chamas do Espírito Santo sobre a igreja, guiando a igreja. Isso é realmente importante. Então, a igreja tem torres que servem como setas apontando para o céu. A igreja é fincada em uma fundação muito profunda, porque quanto mais profunda ela estiver na rocha, mais alto será a sua edificação, e esses entendimentos foram vindo. Aí então, eu celebrei a Santa Missa, e agora vamos falar algumas coisas que durante a minha infância e adolescência eu acabei aprendendo por vias ordinárias mesmo, estudos, pesquisas, por exemplo. Então eu entendi que a igreja tem formatos de portas e janelas, formato de mãos postas. Então, portas e janelas em formato de mãos como que em oração. Não é formato colonial, como algumas pessoas falam. Não foram as colônias portuguesas que criaram, desenvolveram esse formato. Não, elas imitaram a igreja. Portugal, já evangelizado na época, trouxe para o Brasil esse formato que tinha até nas casas, nas residências, mas que era influenciado pela cultura católica. As paredes das igrejas antigas também, elas têm ali microesculturas mostrando a palavra de Deus, as histórias inspiradas do cânon sagrado que servem para nos guiar e iluminar, é o farol de nossa existência. Então ali também, lá nas paredes das igrejas, nós temos a beleza da palavra do Senhor. Quando a gente entra naquelas igrejas antigas, a gente vê que o telhado delas é muito, muito, muito alto. É como se fossem 3, 4 andares
sem as divisórias, apenas o chão e o telhado lá em cima. E isso também por vias ordinárias aprendi durante a minha vida, que tem um formato específico para nos mostrar a grandeza de Deus e a nossa pequeneza diante das coisas do Senhor. Ora, aonde o melhor para aprender as coisas do Senhor do que na casa de Deus, a casa de oração. Em outro momento, agora não por vias ordinárias, mas realmente foi uma resposta que Deus me deu, eu estava olhando vitrais de uma outra igreja, muito bonitos, esses vitrais coloridos, e eles nas paredes da igreja, e eu percebi nessa hora o significado desses vitrais, dentre outras coisas, claro. O significado pode ser muito amplo e eu ter compreendido só uma parte, mas na hora que eu olhava aqueles vitrais, apareceu na mente uma música que dizia: deixa a luz do céu entrar. E ali eu compreendi que os vitrais da igreja serviam para deixar a luz do céu entrar. E descobri também que historicamente isso acontecia em sentido literal nas igrejas tradicionais. Antigamente não se tinha energia elétrica, lâmpadas, então para que a comunidade não ficasse no escuro, eles celebravam missas em momentos que a luz do sol entrava pelos vitrais e iluminava a nave do templo onde celebrava-se a missa. Então, de fato, os vitrais deixavam a luz do céu entrar. E claro que isso também tem um significado muito mais espiritual do que literalmente material. Então, todas essas coisas servem para mostrar que os formatos das igrejas tradicionais é algo inspirado por Deus, não é algo criado pela mente de seres humanos, arquitetos ou engenheiros, não é algo da intelectualidade material ou temporal do ser humano. Por isso, nós devemos seguir a palavra de Deus em Sabedoria, capítulo 9. Lembra? Que fala que o templo terrestre é uma imagem do celeste. Então, nossa função aqui é imitar o que já existe, o sempre existiu no céu. E a gente aqui faz o mais parecido possível. Isso, aqui nesse vídeo em específico, falo do formato das abóbadas, como a gente conversou, das torres, das paredes com esculturas e histórias bíblicas, dos formatos de portas e janelas, da altura da igreja mostrando a grandeza de Deus. Então, a gente falou de vários detalhes e todos eles inspirados por Deus e que o próprio Senhor resolveu me explicar um pouquinho disso na minha trajetória do protestantismo para o catolicismo. Então, se apaixone pela arquitetura da igreja tradicional, a de sempre, porque é algo inspirado, que enche a tua alma. Não é algo feito para ser simplesmente bonito aos olhos humanos ou aconchegante ou convidativo para as Santas Missas, não. Casa de Deus é uma inspiração celeste, inclusive no seu formato. E aí eu deixo, nesse final, uma pergunta. Já que o formato tradicional da igreja ele é inspirado por Deus, devo eu ao reformar uma igreja, devo eu chamar um grande arquiteto secular e deixar ele usar a cabeça dele, as ideias dele para mudar a forma das portas, janelas, das abóbadas, das torres? Devo eu deixar o intelecto humano se sobrepor à sabedoria divina? Devo eu deixar as igrejas tradicionais serem reformadas em arquitetura moderna? Fica aí essa pergunta, eu acho que a resposta dela é bem óbvia. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Deus abençoe e valeu!